Olá, eu sempre recebo perguntas do tipo, eu não sei se essa pessoa com quem eu estou me relacionando tem transtorno narcisista ou transtorno borderline, ou será que tá para ter os dois, Carla? Então hoje eu vim trazer essas explicações, baseado no nosso DSM-5, que é onde a gente encontra uma descrição detalhada de vários transtornos de personalidade. E a gente vai falar hoje dos transtornos do cluster B, ou seja, do grupo B, que é o grupo dos transtornos de comportamentos que tem basicamente como característica a instabilidade emocional. Mas eu vou falar só, tem vários, mas eu vou falar só do borderline e do narcisista, que são os que eu trabalho aqui no meu canal, ok? Se você não me conhece ainda, seja bem-vindo. Meu nome é Carla Nascimento, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia do desenvolvimento humano, especializada em transtorno narcisista e transtorno borderline e seus relacionamentos. Aqui você encontra muito conteúdo sobre isso, eu sempre estou trazendo conteúdo novo para o canal. Olha aí as minhas playlists, você vai ver que tem playlist sobre narcisismo, playlist sobre transtorno borderline e playlist sobre casamento. Eu sou terapeuta sistêmica, sou terapeuta de casal também. E lá na descrição do vídeo eu vou deixar as minhas outras redes sociais e também um link para você se inscrever e fazer uma sessão experimental gratuita comigo. Caso você goste do que você vai ver aqui e você queira fazer terapia, você vai ter uma experiência de como é fazer terapia comigo, ok? Então vamos lá, vamos começar. Como eu já disse, a gente vai falar de transtornos que estão no cluster B, do DSM-5, e esse cluster B ele é caracterizado por descrever transtornos que falam de instabilidade emocional, dificuldades de relacionamento, tendência a comportamentos impulsivos e manipuladores. Então aqui você já está tendo uma prévia do que a gente vai conversar. Se você conhece alguém, você está num relacionamento onde você nota que essa pessoa é muito impulsiva, é muito controladora, às vezes manipuladora, pode ser que aqui nesse vídeo você esclareça, né, se isso é realmente um transtorno de personalidade, se você está diante de alguém com um transtorno de personalidade ou traços de personalidade narcisista, traços de personalidade borderline. É possível ter traços e não ter o transtorno? Sim, é possível, tá? O transtorno de personalidade, eu já falei isso aqui em outros vídeos, ele se caracteriza por ser incapacitante. A pessoa ela fica tão mergulhada nessas emoções confusas e ela tem tanta dificuldade com a própria identidade, de estabelecer a sua própria identidade, que isso dificulta muito ela ter sucesso em todas as áreas da vida dela, nos relacionamentos, no trabalho, conseguir ter atividades prazerosas, de lazer, de diversão, né? Ela está sempre muito envolvida nas questões do transtorno que ela vivencia, tá? Então, quando você tem traços, você nota que é uma pessoa que ela tem algo marcante que muitas vezes é difícil de lidar, mas ela consegue ter sucesso em algumas áreas da vida dela. Por exemplo, ela tem muito dinheiro, é bem-sucedida financeiramente, ou consegue ter alguém que gosta muito dela, tem um casamento, tem filhos, apesar das relações não serem muito tranquilas, mas você vê que essa pessoa ela conseguiu alcançar algum sucesso nas áreas da vida dela, tá? No transtorno de personalidade, você vai ver que realmente uma pessoa que ela 24 horas ela está envolvida com aquele transtorno, principalmente quando não está em tratamento. Quando está em tratamento é menos, né? Você já percebe uma pessoa que já consegue caminhar em algumas áreas da vida dela, mas é uma doença? Outra pergunta, né, que surge. É uma doença, transtorno de personalidade? Não, não é uma doença. A personalidade, ela se estrutura na primeira infância. A base da nossa personalidade, ela se forma na primeira infância.
até uns 6, 7 anos de idade, mais ou menos. E ela começa a se formar, as experiências que vão levar a constituir aí essa base da personalidade, elas começam ainda na gestação. A gente já sabe que a criança, que o bebê, o feto, ele escuta, ele sente, né? Então a gente sabe que ele está ali junto com a mãe, passando pelas experiências que a mãe está passando. E isso vai ajudar, vai contribuir para a estrutura de personalidade dessa criança que vai nascer ainda, sim. Bom, mas eu não quero entrar nesses detalhes de como que começa a personalidade, porque senão a gente escapa do conteúdo do vídeo, o vídeo vai ficar muito longo. O que eu queria que vocês soubessem é que nessa primeira infância é onde as experiências que a criança vai ter vão constituir a base da personalidade. E aí, a personalidade é o quê? É um conjunto de crenças, valores, que vem da família, do pai, da família da mãe, que vem da sociedade onde essa criança nasce, e que vão formando para essa criança um mundo de possibilidades de interação. Essas interações que ela vai estabelecer no futuro, elas vão ser baseadas nessas crenças e valores. Então, da onde vem? Cai de paraquedas? Ela nasce com essas crenças e valores? Não, isso vem da família. E aí, o transtorno de personalidade, o que é? É uma estruturação. Quando a personalidade está se formando, algo muito impactante acontece. Acontece, às vezes, uma situação traumática, às vezes acontecem muitas situações traumáticas ao longo da primeira infância, e aí a estrutura de personalidade daquele indivíduo fica comprometida. Ela não consegue lidar com uma série de questões do desenvolvimento psicológico, e como não consegue se estruturar bem psicologicamente, não vai conseguir interagir com o mundo, não vai conseguir entender esse mundo, e vice-versa. O mundo também não entende essa pessoa. Então, doença é algo que você dá um remédio e aquilo passa, né? A pessoa fica boa, curada. E não existe cura para transtorno de personalidade. A pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela sempre vai ter. Mas o que vai acontecer? Quando estiver em tratamento, na terapia, fazendo seu tratamento com medicamentos, no psiquiatra, esse indivíduo, ele vai começar a colocar umas peças desse quebra-cabeça que é a personalidade, que vão encaixar e que vão começar a fazer mais sentido. Tudo vai começando a fazer mais sentido. Mas existem características que essa pessoa nunca vai conseguir mudar, né? Porque a personalidade é isso. A personalidade é como uma argamassa que vai sendo formada ali na primeira infância, e depois os tijolos vão sendo as experiências. Vai uma experiência positiva, um outro tijolo meio quebradinho, uma experiência negativa, e ali vai se formando o eu do indivíduo, né? Quem sou eu? Para quem tem transtorno de personalidade, essa construção aí, ela é bem difícil e falta muita coisa. Falta tijolo, falta madeira, vão faltando peças, e essa casa aí, esse eu, vai ficando bem fragilizado. Com a ajuda do tratamento psicológico e do psiquiatra, essa estrutura a gente vai colocando, ajudando essa pessoa a ir colocando mais argamassa, mais tudo nessa construção, para que ele consiga realmente ter sucesso na vida dele, na medida do que for possível, né, das características dessa. Esses dois transtornos, eles são diagnosticados e definidos dentro do DSM-5. O que é o DSM? Para quem nunca ouviu falar, é o nosso manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que não são só transtornos de personalidade. A gente também identifica transtornos afetivos. Por exemplo, depressão é um transtorno afetivo, não altera a personalidade, mas
atrapalha muito, né, a vida daquela pessoa, é um transtorno. Então, o DSM, ele fala de vários transtornos e no DSM, dentro do cluster B, ou seja, do grupo B, nós temos esses transtornos de ordem que falam mais da instabilidade emocional, manipulação, necessidade de controle e impulsividade. Embora o transtorno narcisista e o transtorno borderline, eles sejam transtornos de personalidade, eles têm algumas características diferentes e marcantes. Vamos começar a falar dessas características, tá? Eu vou falar do aspecto central de cada transtorno, eu vou falar de como é a autoimagem para cada uma, para essas pessoas de diferentes transtornos, vou falar das relações interpessoais, vou falar de como é a regulação emocional dessas pessoas, vou falar de como é o comportamento impulsivo nesses dois casos, vou falar das questões de empatia, né? O que tem a ver, quando que a gente nota a falta de empatia ou a empatia nesses transtornos. Vou falar de medo de abandono, de necessidade de admiração nesses dois transtornos, da questão da autodestrutividade, dos comportamentos autodestrutivos. E no finalzinho eu vou trazer um resuminho de tudo isso que eu vou falar. Então fica comigo até o final. Não, o vídeo vai ser longo mesmo, mas se você está interessado em ver todos esses aspectos para você entender melhor a pessoa com quem você está ou a pessoa que você é, fica comigo aqui até o final, tá? Vamos lá. O aspecto central de cada transtorno. No transtorno borderline, o aspecto mais marcante, assim, a linha que por onde passam todas as outras situações é a instabilidade emocional. Nós, conforme nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo dentro da família como lidar quando vem uma emoção forte, vem uma raiva, vem um medo, vem uma angústia. A gente começa a aprender isso desde que nasce. Então tem famílias em que quando a criança chora, a mãe ou alguma pessoa que cuida vai rapidinho lá no berço e pega aquela criança para ela não chorar muito tempo. Tem famílias em que a criança fica ali chorando, até ela conseguir se acalmar sozinha. Tem famílias em que a mãe, quando pega essa criança que está chorando, ela pega, acalma, ela não se sente ameaçada por aquela angústia da criança. Tem famílias em que a mãe ou a pessoa que está cuidando não consegue lidar com o choro e passa para a criança muita angústia, muito medo. O que será que essa criança tem? Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Será que ela está passando mal? Será que eu vou ter que ir no médico? Então, cada família vai lidar de um jeito com a emoção. Para o borderline, é muito difícil lidar com a emoção o tempo inteiro. Ele não teve nenhum suporte em relação a isso, quando era criança, quando era bebê, sobre como lidar com as suas emoções. Então, além disso, somado a isso, ele também passou por situações traumáticas importantes que fizeram com que ele se assustasse, tivesse medo de morrer muitas vezes, né? Eu tô falando quando essa criança cresce num ambiente invalidante. Tem transtorno borderline que cresceu em ambiente equilibrado? Tem. Aí o aspecto é mais neurológico, a disfunção é mais neurológica. Mas no caso do que a gente mais vê estatisticamente, essa criança ela passou por muitos traumas, abusos de vários tipos, e além disso não foi ensinada a lidar com essas emoções conturbadas, com essas emoções contraditórias que ela viveu o tempo todo na infância. Transtorno narcisista. Qual é a principal característica? É um sentimento, tá? Uma sensação de grandiosidade inflada o tempo inteiro.
é um sentimento de, nossa, eu sou demais, né? Então, às vezes, quando a gente vai se aprofundando no estudo do narcisismo, a gente encontra narcisista depressivo, inseguro, aquele narcisista que algumas pessoas chamam de narcisista oculto, porque ele tá sempre sofrendo, ele tá sempre com problema, ele tá sempre... A vida para ele é uma coisa assim que tudo acontece com ele. Então, o que você tem que observar? É uma pessoa que tudo acontece em função dela. Tudo de ruim vem para ela, tudo de bom vem para ela. Ela é melhor em tudo, ou ela é pior em tudo, mas tudo as conversas, quando essa pessoa abre a boca, você daqui a 2 minutos você tá vendo essa pessoa falando dela. Mesmo que você tenha começado a conversa e é sobre você, ela dá um jeito de transformar aquilo sobre ela, tá? Então, é uma autovalorização, é uma grandiosidade, um sentimento de grandiosidade muito grande, inflado, que é bem marcante. É a principal característica no transtorno narcisista. Sobre autoimagem. Como é a autoimagem nesses 2 transtornos? Primeiro, para o transtorno borderline, a autoimagem ela é instável, ela pode variar. Então, o borderline tem horas que ele se sente muito bem com ele mesmo, tem horas que ele se sente um lixo e se pune, se cobra muito de ter errado alguma coisa, de ter tomado alguma decisão e ter se arrependido. Então, no transtorno borderline, a autoimagem, ela oscila muito. Você não tem uma constância na autoimagem, ok? Com relação ao transtorno narcisista, a autoimagem, ela é geralmente inflada, mas ela é frágil, ela depende do outro, ela depende muito do que o outro fala. No transtorno borderline também depende muito do que o outro fala, mas muitas vezes essa autoimagem ela varia a partir dos próprios pensamentos do borderline. No transtorno narcisista, ele tenta sustentar uma autoimagem inflada, positiva, de que ele é especial, mas ele precisa muito dessa confirmação de fora. É por isso que a gente vê o narcisista, ele sempre buscando uma validação dos outros através de elogios, ele está sempre buscando visibilidade, ele está sempre falando das suas conquistas, falando das coisas que ele sabe, das coisas que ele tem aprendido, para que o outro, para que ele tenha nesse olhar do outro, ele consiga confirmar, nossa, essa pessoa é realmente especial. Então ele fica sempre se colocando para fora, falando dele, para que ele consiga ver no olhar do outro, nas atitudes do outro, a confirmação de que ele realmente é especial. Isso não é algo só ele com ele mesmo, não. Sobre relações interpessoais. Como são as relações interpessoais nesses 2 transtornos? No transtorno borderline, a gente vê que são marcadas por instabilidade, por muita intensidade, por oscilação de idealização e desvalorização. Então, no transtorno borderline, você vê que é aquela pessoa que muitas vezes você acabou de conhecer e ela fica assim, maravilhada com você. Fica, nossa, que pessoa incrível que você é. Mas aí, por algum motivo, você decepciona em alguma coisa e logo depois você já não é mais nada daquilo. Você não merece ser valorizado, você não merece atenção, você não merece coisas boas, você já é alguém de pouco valor ou até mesmo uma pessoa digna de raiva, quando ele tá bem. Já no transtorno de personalidade narcisista, os relacionamentos eles são baseados em utilidade. O narcisista, ele se relaciona com as pessoas que têm alguma utilidade para ele. Ele é muito interesseiro mesmo. Ele observa se aquela pessoa vai trazer algum benefício.
E mais ainda, quando ele começa a se relacionar, quando ele entra num grupo, ele conhece alguém, ele sente que aquela pessoa é muito segura de si, não fica bajulando ele, não vê nada de especial nele, ele se afasta rapidamente, começa a criticar essa pessoa para que essa pessoa seja excluída do grupo. Né? Ele gosta de estar em grupos, em situações em que ele é visto como uma pessoa mais interessante, então alguém vai servi-lo de alguma forma. Porque ele é muito interessante, porque ele tem muito dinheiro, porque ele é muito bonito. Então, em troca dessa grandiosidade que ele oferece, ele quer algo. Ele é basicamente, eu sou especial, então as pessoas têm que me servir. É basicamente isso que ele pensa. E aí, por isso que eu falo essa palavra assim, eu sou especial, para que você grave que muitas vezes ele não vai falar que ele é o bom, ele é o melhor, mas ele é especial, porque a doença dele ninguém tem, porque o nível de pobreza dele ninguém tem, o nível de dificuldade dele de sair da escassez ninguém tem, então é especial. Você pode encontrar tanto a grandiosidade numa pessoa muito bem sucedida, quanto a grandiosidade numa pessoa que não tem nada, que está na pior e que está ali para ver se consegue alguma coisa de você. Regulação emocional. O que é regulação emocional? É a nossa capacidade de voltar para um estado de equilíbrio quando algo acontece e nos tira do nosso equilíbrio. Então, como funciona isso para o borderline e para o narcisista? Para a pessoa que tem transtorno borderline, é muito difícil regular o emocional. Quando tá com muita raiva, mergulha naquela raiva e fala coisas horríveis. Geralmente as pessoas vêm para mim e falam assim, parece que a pessoa muda de personalidade, Carla, porque fala cada coisa que eu nunca imaginei ouvir. Então, fala coisas terríveis, às vezes fica agressivo, ameaça agredir a outra pessoa, né? E tá sempre tendo sentimentos muito intensos e aí mergulha naquilo ali. Quando tá depressivo, não quer sair de casa, não quer levantar da cama, às vezes tenta suicídio, então mergulha na tristeza. É uma grande dificuldade, desculpa, é uma grande dificuldade de manter um estado emocional equilibrado ou de retornar rapidamente para esse estado de equilíbrio. No transtorno narcisista, a pessoa com transtorno narcisista não tem essa instabilidade. É uma coisa assim, ele quer passar sempre a mesma emoção. Ele quer passar, ou ele passa essa grandiosidade como uma coisa assim, eu sou o máximo, né? Então, as coisas tem que vir para mim com facilidade, então eu fico tranquilo. Ou quando está sendo frustrado, está tudo muito ruim, aí pode entrar num processo de negatividade muito grande, exigindo coisas, sendo grosseiro, exigindo, né? Fazendo o outro sentir culpa, desestabilizando o outro. Então, não, o narcisista, ele não se desestabiliza como o borderline. Ele trabalha o seu emocional sempre para alcançar alguma coisa, algum objetivo. Então, ele pode fazer drama, ele pode ameaçar de que vai abandonar. Tem muita mãe narcisista que ameaça que vai abandonar seus filhos, que vai se matar, porque eles não entendem, porque eles não fazem o que ela quer. Então, tem uma aparente instabilidade quando não está conseguindo alguma coisa que gostaria, e quando está conseguindo tudo que quer, ele se mantém num estado tranquilo, sem estresse, às vezes muito bem-humorado, simpático, agradável, porque ele está ali conseguindo tudo que ele quer. Então, a regulação emocional, deu para entender a diferença? O borderline tem muita dificuldade para fazer essa regulação. O narcisista, ele mantém um estado mais ou menos de equilíbrio e ele sai desse equilíbrio quando ele vê que as coisas não estão indo na direção que ele gostaria. Então, o objetivo do narcisista
muito mais de voltar a ter o controle, então ele se desestabiliza para deixar as pessoas nervosas, com medo, e aí quando ele vê que ele assumiu o controle novamente, aí ele fica bem. Comportamento impulsivo, outro item. No transtorno borderline, meu nome é impulsividade. Por quê? Como eu tenho dificuldade de estabelecer um eu, o que eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, e eu fico muito pendente do outro não me abandonar, eu fico muito pendente do outro gostar de mim, não me deixar sozinho na minha angústia, eu fico mudando de opinião e tomando decisões na tentativa de manejar esses relacionamentos, de ter sucesso naquilo que eu quero. Então, eu já tive paciente que ficava trocando de curso toda hora, né? Fazendo várias pós-graduações ao mesmo tempo, em áreas diferentes, às vezes compra coisas, se arrepende, fica muito triste, se sentindo mal, culpado, que errou, que não devia ter feito aquilo, que tem que morrer, que não pode ser feliz, aí entra naquela instabilidade. O comportamento impulsivo, ele sempre vem para diminuir uma angústia do que o borderline está passando, na tentativa de corrigir, de consertar alguma coisa, de sair da angústia e entrar num estado de mais felicidade. Mas, como é impulsivo, ele não pensa nas consequências, e aí, quando as consequências vêm e não são o que ele esperava, ele sente muita culpa, se sente muito mal com isso. E aí, a impulsividade, ela aparece também na hora da punição. Então, fez algo que não pensou, deu errado. Aí ele vai impulsivamente também começa os comportamentos de automutilação. Ele começa a se cortar, a se queimar, né, tomar muita bebida alcoólica, usar droga, para tentar sair daquele estado de culpa, de angústia, de ter errado no seu julgamento. E para o narcisista, como que é a questão da impulsividade? O narcisista, ele é bem pouco impulsivo, tá? Ele tá sempre tentando se adiantar, medir o que ele vai fazer, dar um passo à frente das outras pessoas, porque aí quando as outras pessoas vierem já vão estar fazendo o que ele quer. Então ele busca status, poder, ser reconhecido, ter dinheiro. Então, a impulsividade dele pode aparecer para isso, na hora que ele acha que se ele fizer alguma coisa, ele vai ter mais poder ou ele vai ter mais dinheiro, como, por exemplo, jogar, né, apostar dinheiro que alguém deu para ele, que ele ganhou, e achando que vai ter mais, e aí vai ter mais poder, vai ser rico. Então, ele pode ter uns comportamentos impulsivos assim, né, nessa necessidade de ter mais poder, status e reconhecimento, tá? Outro item, empatia. Como funciona a empatia para pessoas que têm transtorno borderline e transtorno narcisista? Eu tenho um vídeo que tem várias pessoas respondendo esse vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal sobre o transtorno borderline dentro da visão sistêmica. E aí sinceramente, eu não voltei lá no vídeo para ver que frase foi essa que eu falei. Em algum momento eu falo que ele não tem que o borderline não tem empatia ou que tem dificuldade para estabelecer empatia. E as pessoas falam, mas o borderline tem empatia sim, tem empatia sim. O que acontece com o borderline? Ele sente o que o outro sente, ele tem essa capacidade de sentir o que o outro sente, mas ele muitas vezes ele interpreta errado esse sentimento, ele lê o outro errado, e aí ele cria uma situação que atrapalha o relacionamento. Por exemplo, você tem a mulher é borderline, o marido chega em casa e ele tá cansado, não quer conversar, ele, sei lá, senta no sofá e já pega no celular e vai ver as redes sociais dele. E ela quer conversar, ela quer falar, saber como é que foi o dia, ela quer falar das coisas que aconteceram e tal. E aí ele fica meio que, né? Aí
esse comportamento pode ser lido não como cansaço, como, eu tô querendo ficar calado sozinho um tempo, mas pode ser lido como, ele não gosta mais de mim, ele tem outra pessoa, e etc. E aí vai criando toda uma história em cima de um comportamento que vê. Então, a dificuldade do borderline é essa, é de ler os sentimentos e as emoções do outro corretamente, ou fazer mais perguntas, tentar entender, e não supor, e não começar logo a supor e a criar pensamentos compulsivos em relação àquilo, fantasias, e sair da realidade, que é uma coisa que acontece muito com o borderline. Na hora que a emoção vem, os pensamentos vão numa direção de criar uma fantasia para justificar aqueles sentimentos. Então, um sentimento de rejeição, um sentimento de vazio existencial, tem que ter um motivo. E aí, esse comportamento de criando fantasias e saindo um pouco da realidade é que faz com que o borderline tenha dificuldades com empatia, tá? Mas quando ele tá bem, quando ele tá tendo suas necessidades atendidas, ele tem, sabe, estabelecer empatia, sentir o que o outro sente, ficar feliz pelo outro, ficar triste junto com o outro, ele sente, sim, com certeza. E para o narcisista, como é a questão da empatia para o narcisista? O narcisista tem empatia? Não tem empatia? Muita gente na internet também fala logo isso. A primeira coisa que você tem que saber é que o narcisista ele não tem empatia. Não é verdade. Empatia, gente, ela é a capacidade de sentir o que o outro sente e fazer algo também sobre isso, né? Se solidarizando. Então, tem esse lado positivo da empatia, mas também tem um lado da pessoa que tem empatia, vê o que o outro está sentindo, mas não quer fazer nada sobre isso. Não quer fazer nada porque não é do seu interesse. Então, não é que o narcisista não identifica o sofrimento do outro. Ele identifica, sim, mas ele não quer fazer nada sobre isso porque não é interessante para ele. Não vai ter nenhum ganho para ele ajudar a pessoa a sair da sua tristeza, sair da sua angústia, ou permanecer junto com ele no momento de alegria. Não tem. Então não tem essa indiferença, tá? Ele vai olhar a emoção do outro como algo que muitas vezes até incomoda, porque o narcisista ele detesta ver fragilidade nos outpessoas, ele odeia. Sabe aquela pessoa que quando você começa a chorar, a pessoa fala, para de chorar, para com isso, para com essa coisa. Você vê que o outro tá com raiva porque você tá triste. Né? Então, isso é o quê? É uma dificuldade de ver a fragilidade do outro. E aí, o que acontece? Ele passa essa ideia para as pessoas e o senso comum criou essa ideia de que o narcisista não tem empatia. Não é isso. Ele sabe o que o outro está sentindo, mas ele não quer fazer nada sobre aquilo. E ele até rejeita quando for algum sentimento de que demonstre fragilidade. Por quê? Lá no fundão dele, a fragilidade está lá. Os medos, as angústias estão lá. Mas ele faz de tudo para não entrar em contato com isso. Quando alguém está sentindo isso, ele meio que automaticamente se conecta. E quando ele se conecta, aquilo dá uma angústia nele, que ele não quer sentir aquilo, e ele projeta no outro uma raiva que era para ser para ele, né? De olha aqui, fica quieto, não faz nada, não fique com pena, não chore junto com essa pessoa, não sinta nada. E aí ele projeta no outro essa raiva e fala pro outro, para de chorar, para de chorar. É como se ele estivesse falando para ele, não chora, não chora, não... Mas aí ele fala pro outro, para de chorar. Tá? Então, deu para entender? Se não deu para entender, coloca aí nos comentários. Carla, explica melhor esse negócio aí de empatia com narcisista, porque não ficou claro. E aí eu explico, tá? Medo de abandono. Outro item. Medo de abandono versus necessidade de admiração. A pessoa com transtorno borderline, ela tem um medo profundo de abandono.
E aí é que entra a história da manipulação. Tem muita dúvida sobre isso também. Carla, será que o borderline é mau caráter? Eu tenho até um vídeo sobre isso. E o que acontece? O borderline, ele não pode ser abandonado. Então, quando ele vê que realmente aquela pessoa que ele confia, que ele depende dessa pessoa, tá indo embora, tá abandonando ele por algum motivo, porque cansou, né? Ou porque encontrou outra pessoa, enfim. Ele pode sim criar uma situação para que aquela pessoa não vá embora. Qual é a diferença desse comportamento para o narcisista, que também é manipulador? O narcisista, ele não faz por medo de abandono. O narcisista manipula as pessoas e tenta controlar para ter o domínio daquela pessoa. É como se isso aqui é meu, você é meu e você está aqui para me servir. Então, tudo que diz respeito a você, eu controlo. Quando você quiser ir embora, eu vou dar um jeito de você voltar e ficar comigo. É diferente do borderline, que se o outro vai embora, é como se fosse um pedaço dele indo embora. E aquele vazio existencial que ele sente aumenta mais ainda, tá? Então, tem essa diferença. Narcisistas não têm medo de abandono. Então, se você tá com alguém e aí você fala, não, chega, acabou, não aguento mais, não quero mais, é muita briga, é muito desentendimento, e a outra pessoa fala, não, eu não vivo sem você, eu vou me matar, você não pode ir embora. Não é característica do narcisista, tá? O narcisista, ele vai ouvir isso e vai falar assim, tá bom, vai, eu quero ver você se virar sem mim. Eu quero ver alguém aguentar você. Eu quero ver onde é que você vai arranjar dinheiro. Eu quero ver quem é que vai te buscar, não sei aonde, quando toda vez que você tem problema com o seu carro. Entende a diferença? Ele não quer que a pessoa vá embora. Ele está tentando manipular a pessoa para ela ficar. Mas não tem nada a ver com medo de abandono. Último item, autodestrutividade ou comportamentos autodestrutivos. Como funciona para o borderline e para o narcisista. O borderline, ele tem comportamentos autodestrutivos. Por quê? Porque é o vazio, a culpa, quando bate, é insuportável. É uma sensação assim, eu tenho que sair dessa sensação, não aguento mais sentir isso. E aí ele faz alguma coisa que faz ele sentir dor física, e aí aqueles pensamentos amenizam. Então, pode ser se cortar, pode ser se queimar, pode ser até essa prática de ficar futucando a pele toda, até sangrar, né? Também faz parte desse processo de automutilação, de se punir por algo que acha que fez errado. E os outros comportamentos mais complexos, né? Autodestrutivos, que é o uso de álcool, de droga, compulsão por compras, compulsão por jogo, todo tipo de compulsão que tem essa função, que a gente chama, são as comorbidades, né? São as doenças, são os transtornos afetivos que vêm junto com o transtorno de personalidade. Então, todas as compulsões, elas têm a função, compulsão por sexo, por pornografia, todas as compulsões, elas têm a função de anestesiar a pessoa para que ela não vou mais pensar nisso, agora o meu foco é isso aqui. E aí fica naquele foco ali, né? E dependendo do que faz, qual é a compulsão, pode morrer nesse processo, né? Com certeza destrói seus relacionamentos, né? Acaba com a saúde e algumas vezes é tão grave que morre. Então, outra coisa que acontece muito, fica caracterizado, tentativa de suicídio. Sim, ele quer aliviar aquela dor, nem que seja através da morte. Mas não é algo assim existencial, como algumas pessoas que se suicidam, olham para a própria vida e falam assim, não tem mais nada para mim nessa vida e tal. Não é muito assim, não.
tem a ver com a impulsividade, com o momento, fazer aquela coisa naquele momento que tá doendo muito, e aí, às vezes, realmente, o suicídio acontece, a morte acontece. Como que é essa questão da autodestrutividade para o narcisista? É raro. Eu nunca vejo. Quer dizer, eu vejo no narcisista vulnerável, que a gente chama, né? Narcisista vulnerável. É aquele que tudo é errado com ele tá sempre doente. Então, esse narcisista, ele tem comportamentos autodestrutivos que são, muitas vezes, comer demais, beber demais, usar drogas, né, calmantes, antidepressivos em excesso. Então, ele pega aquela doença e ele fica ali tendo atitudes para gerar mais dependência emocional nas pessoas com quem ele convive, para que ninguém vá embora e continue ali servindo ele, dando para ele a prioridade. Nesse sentido, você pode ver um comportamento autodestrutivo. Mas o objetivo é suicídio? Não. O objetivo é, eu preciso que essas pessoas fiquem aqui, eu tenho que manter o controle. Todas essas características que eu falei, né, eu acho que agora ficou um pouco mais claro para vocês as diferenças entre narcisista e borderline. Deu para ver que todos nos dois transtornos eles apresentam comportamentos impulsivos, eles têm dificuldades nas relações interpessoais, eles têm dificuldades com a sua identidade, né? Mas cada um tem o seu jeito. Eu acho que a maior dúvida é essa, eu me sinto manipulado. E eu escuto por aí, Carla, que o narcisista é manipulador. Mas o borderline também. Mas essa pessoa tem diagnóstico de borderline e é manipulador? É mau caráter? Não tá tendo empatia comigo? Como é isso? Então, eu vejo essa dificuldade de perceber que os objetivos de cada um, né? Pensa bem quando você está com essa pessoa, com quem essa pessoa que está na sua cabeça aí, ou se é você mesmo, se o seu objetivo é manter aquela pessoa ali perto de você para que ela continue te dando esse senso de importância, ou se o seu objetivo é manter aquela pessoa ali do seu lado para que você nunca fique sozinho. Os objetivos são diferentes, e aí os comportamentos são parecidos, mas os objetivos é que são diferentes. Fazendo um resuminho aqui de tudo que eu falei. Com relação à autoimagem, o borderline ele é instável na sua autoimagem, o narcisista ele é inflado e frágil, depende da opinião do outro. Em relação aos relacionamentos em geral, as relações do borderline são intensas e instáveis. E para o narcisista, são relações de exploração, de servidão. Em relação às emoções, o borderline ele é intenso e instável também. O narcisista, ele é controlado e ele só se sente ferido quando ele perde aquele olhar de admiração do outro, e aí ele é criticado. Então aí vem a dificuldade para lidar com as emoções. Empatia pro borderline é uma empatia real, mas ela é obscurecida, ela é distorcida muitas vezes pelos pensamentos dele, pelas ideias, pelas histórias que ele cria na cabeça dele. Pro narcisista, a empatia ela é reduzida. Ele sente, mas ele não faz nada sobre isso e às vezes até ele usa isso pro seu benefício. A impulsividade, né, ela vai na direção da autodestruição. E no caso do borderline. E a impulsividade para o narcisista, ela vai na direção de uma manutenção da imagem de poder e influência sobre os outros.
Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Joinha, comenta, compartilha com as pessoas que você acha que querem, precisam dessa informação, porque aí o YouTube entende que esse assunto, que esse conteúdo é bom e mostra para mais pessoas, e isso é muito bom, né? Quanto mais consciência a gente tiver da nossa vida, das nossas relações, mais a gente vai ter segurança para tomar decisões. E quando você vem para a terapia, o que que acontece? Você começa a tomar consciência de tudo e você começa a ter coragem para tomar decisões por você. É isso que eu desejo, tá? Com o meu trabalho, que as pessoas cada vez mais tenham um domínio sobre as próprias vidas, sem dependência emocional, consigam se relacionar em relacionamentos de amor, de empatia, de equilíbrio, né? E aí realmente você se sentir realizado ao longo da sua vida, de que a sua vida é boa e que vale a pena viver. Então, qualquer dúvida, me chama aí nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Agenda uma sessão experimental que eu chamo de liberdade emocional, que eu vou te ajudar a entender o seu momento presente e o que você pode fazer para ir para um outro lugar, num outro momento muito melhor. Até o próximo vídeo.